Olá a todos! Hoje nós vamos aprender mais um conteúdo de espanhol. Vamos falar sobre os marcadores do discurso. Eles são aquelas palavrinhas que vão estabelecer conexão entre as frases, entre os parágrafos, e é sempre importante a gente entender como eles funcionam e a função deles dentro da frase. Vamos juntos? Muito bem. Hoje a gente começa a falar sobre os marcadores do discurso. Esse assunto vai nos ajudar bastante na interpretação do texto em língua espanhola. Esses marcadores, eles são bem parecidos, né? São bem conhecidos por todos nós, porque a gente também utiliza eles na língua portuguesa. Inclusive, quando os professores de redação estão falando com vocês sobre escrita em língua portuguesa, eles sempre falam sobre ter um texto coerente, coeso, que é justamente esse texto conectado, interligado, para não parecer uma coxa de retalhos, não parecer como se o texto estivesse todo solto. Então, esses elementos eles vão estabelecer essa conexão entre as frases, entre os parágrafos, e vão nos ajudar na compreensão do texto. Geralmente, nas provas de língua espanhola, esses conectores são muito apresentados nas campanhas publicitárias, nos textos argumentativos, que são bem recorrentes na prova do Enem. Então, a gente tem o principal objetivo dessa aula, seria identificar os marcadores do discurso na língua espanhola e como eles vão funcionar textualmente para a nossa compreensão. Além, claro, de interpretar essa relação de sentido dentro do texto, que é o nosso principal objetivo com relação à prova do Enem. Com relação aos marcadores do discurso, eles são o quê? Que tipo de palavra é essa? São palavras ou expressões que organizam as ideias do texto e vão estabelecer essa relação de sentido entre as frases e os parágrafos. Esses marcadores também existem na língua portuguesa, como eu falei no início, e eles vão nos ajudar a fazer essa conexão. Eu coloquei aqui as principais relações, né, dentro da língua portuguesa para a gente poder fazer a comparação com a língua espanhola. Então, a gente vai ter ideias de sequência, de oposição, de causa, de consequência, de exemplificação, que é quando a gente vai especificar um pouco mais algum conteúdo, conclusão e opinião. Na língua portuguesa, os mais utilizados são porém, portanto, além disso, por exemplo e enfim. Então, a gente vai agora conhecer quais são os mais comuns e os mais utilizados na língua espanhola e fazer sempre essa relação com o português para poder ajudar na compreensão do texto. A gente começa pelo marcador de adição. Esse marcador ele vai fazer aquele acréscimo no texto. Quando eu estou falando, discorrendo ou argumentando sobre algum assunto e eu quero complementar a informação, quero dar uma informação adicional. Então, esses são os principais do espanhol e eu coloquei aqui do lado a tradução para vocês poderem entender melhor qual seria a função dele dentro do texto. A gente tem o I, que se escreve com Y, que em português seria e. Também. Además, além disso. Incluso, inclusive. Asimismo, do mesmo modo. Então, todas essas palavrinhas do espanhol, se aparecerem no texto, eles vão dar essa ideia de adição. E eu coloquei aqui o exemplo também em espanhol, já para a gente ir se habituando. La lectura mejora el vocabulario y también desarrolla el pensamiento crítico. Então, nessa frase eu estou falando sobre a leitura e eu não estou dando só uma qualidade, né? Só um item, né? Um fato que essa leitura melhora. Eu estou falando que ela melhora o vocabulário e estou adicionando o desenvolvimento do pensamento crítico. Por isso que eu coloquei conectores de adição. Nesse caso, a gente utilizou dois. Eles também podem vir assim, né? Um apoiando o outro. Passando para a segunda ideia, né? O segundo tipo de marcador, nós temos o marcador de oposição ou contraste, que vão justamente fazer essa indicação de ideias contrárias. Seriam os principais. Pero, que é o mais do português, sin embargo, que é no entanto, aunque, embora, no obstante, contudo, en cambio, em contrapartida. E o exemplo, el texto parece simple, pero presenta uma crítica social profunda. Então, eu trago uma informação de que o texto parece simples e logo em seguida eu dou uma oposição. Por quê? Ele não pode ser simples porque ele tem uma análise bem profunda. Isso vai fazer uma ideia de oposição, de contraste. Próxima relação seria a relação de causa.
A relação de causa, ela vai introduzir o motivo ou a explicação. Então, eu apresento um fato e depois eu digo o que esse fato causou, né? O que causou esse fato. Então, em espanhol seria o porquê, em português, porquê do mesmo jeito, né? Muda só a forma de acentuação de acordo com a posição dessa palavra na frase. Já que seria o já que, puesto que, visto que, debido a, devido a. Então, para o exemplo, muitos jóvenes usam as redes sociais porque facilitam a comunicação. Então, eu coloco aqui o meu argumento, né, a minha informação, e depois a causa, né, por que eles usam as redes sociais, que seria no caso de facilitar a comunicação. Para o próximo marcador, a gente tem uma relação de consequência, que é como se fosse a continuação do marcador anterior. Se eu tenho uma relação de causa, eu também vou ter a relação de consequência. Então, na consequência, a gente vai ter a apresentação do resultado, né? O que levou aquele fato teve um resultado, uma consequência. Então, esses são esses tipos de marcadores que vão ser utilizados. A gente vai ter por isso, que em português seria por isso, por lo tanto, portanto, assim que, então, em consequência. Como exemplo, nós temos el anuncio es persuasivo, por lo tanto, busca convencer al lector. Então, qual é a consequência do anúncio ser persuasivo, né, ser convincente? É que ele vai usar esse argumento tão bom, tão forte para convencer o leitor. Então, seria a consequência de um argumento persuasivo, né, de um anúncio persuasivo, é que esse leitor seja convencido do que está sendo vendido pelo anúncio. Então, a relação de consequência. A gente vai ter também uma relação de exemplificação, que seria justamente para dar aqueles detalhes maiores, como eu falei no início. A gente utiliza, por exemplo, como, a mesma palavra, tal como, também a mesma palavra. E como exemplo, em espanhol, nós temos las redes sociales, por ejemplo, el Instagram e el TikTok, influem em la lectura. Então, eu coloquei aqui 2 tipos de rede social para poder exemplificar o que eu estou falando na minha frase. Caso a pessoa que esteja lendo não saiba quais são os aplicativos, né, quais são os aparatos, né, de tecnologia que são considerados redes sociais, eles vão fazer o quê? Vão saber agora com os exemplos. Então, a pessoa que está construindo o texto já deixou a dica para o leitor de o que seria as redes sociais, que no caso seria o Instagram e o TikTok. E depois de exemplificar, eu continuo a frase normalmente, como se nada tivesse acontecido. Que aí vamos dizer que vamos fazer uma influência na leitura. E para a conclusão, né, o conector de conclusão, ele vai fechar um raciocínio, vai finalizar uma ideia. Eu estou aqui fazendo várias apresentações no meu parágrafo e eu quero fechar tudo, eu uso um conector de conclusão. Aí, os mais conhecidos do espanhol, né, os mais utilizados, vão ser en conclusión, que quer dizer em conclusão em português, finalmente, que é a mesma coisa em português, finalmente, em resumen, em resumo. E o exemplo fica, em resumen, el texto defiende la educação pública. Então, provavelmente, esse texto apresentou vários elementos sobre a educação pública e ele resumiu dizendo que esse texto está defendendo essa educação pública. É como se ele fizesse mesmo um fechamento, uma conclusão final desse texto. Então, esse conteúdo, né, de marcadores, ele vai ser abordado no Enem dentro do texto. Dificilmente você vai encontrar uma questão que diga assim, qual é o marcador? Isso não vai acontecer. Por isso que é importante a gente entender o significado desses marcadores. Qual é a ideia, qual é a intenção que ele tem dentro daquela frase. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui agora, a gente vai ter mais uma prova de que esses conectores são importantes para a compreensão do texto. Eu tenho a seguinte frase em espanhol. Muitos estudiantes estudiam por internet. Sin embargo, todavía enfrentam dificuldades de acesso. Ou seja, ele está dando uma informação que os estudantes estudam pela internet, mas, né, sin embargo, entretanto, eles ainda enfrentam muitas dificuldades de acesso. Apesar da internet facilitar, também tem a dificuldade do acesso em si.
Por isso que esse conector utilizado foi um conector de contraste, de oposição. Então, é nesse formato que essas questões vão ser cobradas no Enem. E assim a gente finaliza mais um vídeo e não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A gente espera vocês.